Beleza, muito beleza. Olha só, estamos aqui na nossa trilha sonora Levantados do Chão, Chico Buarque e Milton Nascimento, né? Um material fantástico, que tinha fotos de Sebastião Salgado, música de Chico Buarque, Milton Nascimento, um material espetacular, que a gente usa como a trilha sonora do nosso programa de hoje. Um programa especial, totalmente especial, dedicado a essa data dos 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. E nós temos convidados mais do que especiais que vão participar, vão dividir tela com a gente aqui na TV Timbira e vão conversar conosco. Eu gostaria de chamar aqui a Divina Lopes, do MST, a liderança aí nacional do MST, para poder conversar conosco aqui sobre essa data, sobre essa ocasião tão especial. Pedir para que ela ligue a câmera e ligue o microfone dela para a gente poder tê-la conosco aqui. Você que está assistindo também pela TV Timbira, você vai lá no YouTube, TV Timbira. Ô, Divina, bom dia, hein? É um prazer conversar com você nessa data que é tão importante, e a gente fica muito orgulhoso de ter essa oportunidade aqui, de trazer essa reflexão. Afinal de contas, a história está viva, mais do que viva, né? Ela deve sobreviver para ser lembrada e não ser repetida. Bom dia, Divina, um prazer. Olá, bom dia. É um prazer imenso estar aqui, né, falando com todas e todas vocês, nesse dia que é um dia tão importante, né, na história e na memória do nosso país, né? Hoje, 17 de abril, a gente está completando 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Um massacre que marcou a história da luta pela terra no nosso país. Podemos considerar que foi um dos maiores massacres que aconteceram, né, no campo do nosso país. E esse acontecimento transformou o dia 17 de abril num dia internacional de luta pela terra, né? A gente fica muito feliz de poder estar aqui, né, a partir desse programa, a partir da Rádio Timbira, né, e agradece também ao Marcos por ter dedicado esse programa para a gente rememorar o massacre de Eldorado dos Carajás. E é importante, né, a gente colocar que o massacre só foi uma demonstração da profunda desigualdade em nosso país, né? Há uma desigualdade que tem o seu alicerce na concentração de terra, na concentração fundiária em nosso país, e que demonstra aí uma forte articulação, né, principalmente na nossa região, na região amazônica, né? O massacre aconteceu em Eldorado, no Pará, um estado marcado, né, por fortes conflitos e violência no campo, e o massacre é uma demonstração, né, dessa profunda desigualdade e da concentração fundiária em nosso país. E é importante a gente, além de falar, né, Marcos, do massacre de Eldorado dos Carajás, a gente também deixar como reflexão que os massacres eles não foram interrompidos, né? A gente teve massacres antes de Eldorado dos Carajás e a gente continuou tendo massacres da classe trabalhadora no campo e na cidade pós Eldorado dos Carajás. Queria apresentar mais uma pessoa que vai compor a mesa com a gente, dividir tela conosco, é o Charles Trocati. Ele é educador popular, ele é filósofo, é escritor lá do sul do Pará, é da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular da Mineração. Enfim, ô Charles, muito bom dia, seja bem-vindo aqui para esse debate, para essa discussão. E as mineradoras estão aí, né, cara? A violência continua, né?
você também, se você tinha os pistoleiros e os grandes latifundiários, agora você tem também, agora quando eu digo de um tempo para cá, as grandes corporações, incluindo as grandes mineradoras. A Divina, Charles, lembrou que o massacre de trabalhadores ele acontecia antes e, infelizmente, ele não parou depois de 96. Eu tenho um dado aqui do livro do Eric, de que a Pastoral da Terra fez um relatório que diz que entre 85 e 2004, portanto, bem o que a Divina falou, antes e depois do massacre, foram mortos em todo o Brasil 1.399 trabalhadores rurais. Entre 71 e 2004 foram assassinados somente no Pará 772 camponeses e ativistas de direitos humanos. A maioria dessas mortes aconteceram exatamente nessa região sul e sudeste do Pará, né? Quer dizer, pelo menos, olha que dado assustador para você que está ouvindo a gente e precisa entender a história. Pelo menos 386 mil famílias, mais de 1 milhão de pessoas tiveram algum envolvimento nesses conflitos. Quer dizer, é um dado que deveria incomodar. Não dá para seguir com o dia a dia normalizando e criminalizando pessoas quando isso está claro para todo mundo, hein, Charles? Bom dia, querido. Ô, Marcos, muito obrigado pelo convite feito, mas, sobretudo, pela coragem de tratar de uma questão tão relevante na história recente do país e, com certeza, um acontecimento que nos faz pensar, escrever, refletir, mas tornar com efeito prático nas políticas do nosso país, como é o massacre de Eldorado do Carajás. Por isso, parabenizá-lo pela coragem ousada e, de certa forma, nesse programa em que a história está em debate, se esforçar para dar uma contribuição para que a gente retire os massacres da história, tal como eles estão, e comece a pensá-lo como uma relação de poder, como diria o velho Florestan Fernandes. A luta de classes no Brasil não acontece só em ambiente do capital-trabalho, seja trabalho e a negação do salário, mas a verdadeira luta de classes no Brasil acontece entre os que têm e os que não têm. Os que não têm são muitos, são milhares, e os que têm são muito poucos, muito poucos. Para manter esse privilégio, eles utilizam a coerção estatal, formam as suas milícias, constroem matadores e eliminam aqueles que são intrusos a essa história única, a essa propriedade única, né, a esse sentimento de país que eles possuem, que é um país, como já disse, tem um enorme prazer aqui de ter a Divina nesse momento. Como já diz a Divina, é um país cujas desigualdades são mães e pais de todas as violências, né? Elas são arbitradas a partir daí. É isso. Pois é, Charles, eu vou pedir só para você dar uma olhadinha aí, que talvez o teu WhatsApp esteja com as notificações ligadas, e aí vai caindo o WhatsApp, talvez seja, a Divina está com o microfone desligado, eu não acredito que seja ela, dá só uma checada aí. Isso, notificação de som, que à medida que vai caindo, vai entrando o som também. Bom, eu queria tem toda razão. É o seguinte, a incompreensão das pessoas, Charles e Divina, da questão da terra. Quer dizer, nós temos um problema que é histórico. Desde o sistema de colonização, Portugal já utilizava o sistema de sesmarias. O sistema de capitanias hereditárias ele não foi criado só para o Brasil, já era uma estratégia usada nas ilhas, ali de Madeira, ilhas pequenas, e eles já fizeram esse sistema. E aí você tem, além disso, o massacre indígena, você tem a escravidão sem reparação, sem compensação, e você tem ainda uma lei de terras que exclui a população. Resumindo tudo isso, no Brasil não há problema de falta de terra,
Aí está um paradoxo muito grande. E se eu não estiver errado, vocês são maiores conhecedores disso, o Pará, inclusive, o problema do Pará não é a falta de riqueza. Riqueza tem muito, terra tem muito. Agora, quando você entra na distribuição dessa terra, nas condições de acesso, trabalho e sobrevivência dessas terras, o Eric, no livro dele, que está servindo como guia para a gente nesse caminho, ou pelo menos para mim, ele diz o seguinte: sobra terra, e ainda assim conflitos acirrados, violência, crime e impunidade são sinônimos, ou quase, quando se trata dessa imensidão. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para as pessoas exatamente entenderem e deixarem de criminalizar quem é vítima do processo, porque a gente ouve muito isso, né? Ah, mas eles são radicais, eles radicalizaram. Quer dizer, 400 e poucos anos depois, você, para não morrer de fome, você tenta ter acesso até, aí você é chamado de radical. Os 400 e poucos anos você está na fome, na miséria, e todo mundo faz de conta que está tudo bem, aí quer dizer, não tem problema nenhum. Essa falta de sensibilidade com o problema da reforma agrária. E eu costumo dizer, até os países ricos, liberais e capitalistas fizeram reformas agrárias, senão não estariam hoje na posição que estão. Então, assim, como é que a gente faz para as pessoas entenderem a necessidade de encarar de frente essa questão da má distribuição da terra e da necessidade de uma reforma agrária? Quer dizer, o cidadão vê a reforma agrária como um problema e não como uma solução. E a população compra esse discurso de criminalização de quem luta pela reforma agrária. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas um pouquinho, Divina e Charles? Você começa, Charles? O Charles, à vontade. Muito rapidamente. 3 pontos de partida que eu imagino ser importante. O Estado colonial começa pela Bahia, né? O Raimundo Faoro, que é um grande intérprete desse país, diz que não chegou aqui uma descoberta, chegou uma empresa do rei, né? E essa empresa veio em forma de Estado colonial, que era basicamente o imperativo tecnológico da violência, a religião como fundante, né, de uma matriz de propriedade, ou fundante de uma crença na civilização da propriedade, e a ambição por minerais. A empresa do rei chega no Brasil como uma expressão tecnológica dos avanços tecnológicos que havia na época. O Brasil começa pela Bahia. E essa empresa da terra, ela vai rapidamente, como diria também outro pensador brasileiro, Darcy Ribeiro, transplantar de um outro empreendimento capitalista, né, ou de um outro empreendimento, de uma outra frente da empresa do rei, que é a escravidão por guerra, né, e por divisão na África. E os negros são transplantados para o Brasil. Depois da Bahia, São Luís do Maranhão é o segundo estado mais um componente de cor, né, negra. Vejam só, isso como primeiro elemento. Hoje, nós gastamos 400 anos com o trabalho escravo. Esse país institucional, colonial, começa pela Bahia. E nós temos uma formulação, um senso comum de que todo baiano é preguiçoso, é malandro, é cheio de malemolência, né? Vejam, a história do Brasil, 400 anos da nossa história foi gasta com trabalho escravo. No final, os negros escravizados ainda saem como preguiçosos, né? Como aquele indivíduo que faz corpo mole diante do trabalho braçal e essas coisas todas. Esse é um elemento. Mas dentro dessa historinha que eu estou levantando aqui, nós vamos ter, durante a escravidão, acontecimentos importantes. O primeiro é a existência da República de Palmares.
Palmares, em Alagoas, na Serra da Barriga, é um lugar dos negros que fogem, né, por sucessivas greves, né, sucessivos enfrentamentos, né, no interior das fazendas de açúcar. Eles fogem e montam, não um quilombo, eles montam um país. E esse país durou 115 anos, né, como elemento de resistência a essa colônia. Na outra história, na outra ponta, se desenvolvia, na luta entre abolicionistas, liberais da época, se desenvolvia uma outra luta, que era, e essa luta foi camutando em leis, né? A lei do sexagenário, todo indivíduo que não pudesse, depois de 60 anos, tinha que ser poderia ser liberto. Vejam, alguém que completava 60 anos sobre o trabalho escravo não tinha mais energia, a sua energia tinha sido fagocitada, né? Tinha sido explodida para viver como indivíduo, já que o colono ele tinha o direito jurídico, institucional e de mercadoria sobre esse corpo, né? Depois veio a lei do ventre livre. Todo indivíduo que nascesse, né, deixava de ser escravo. E só em 1850 é que veio a lei de libertação dos escravos, né, que é a primeira. Aliás, em 1850 vem a primeira lei de terras do Brasil. Nessa lei de terra, quando a coroa decide vender a terra, ela decide vender para quem tinha dinheiro para comprar, quem era branco, quem tinha uma filiação católica e não africana. Portanto, 1850. Em 1888, então, vem a libertação geral dos escravos. Ou seja, aquilo que poderia ter sido a primeira lei de reforma agrária, junto com a libertação desses escravos, não foi. Pelo contrário, 38 anos antes, nós impedimos uma massa de miseráveis, negros, escravizados, de terem acesso à terra, e, pelo contrário, nós importamos brancos pobres da Europa, muitos deles que são a elite desse país, no Sul, no Nordeste e em São Paulo, vieram como pessoas importadas para ser força de trabalho, mas nós impedimos ali, na lei de terra de 1850, na libertação geral dos escravos, quando não concede direito de terra aos escravos, a primeira injustiça, provocando assim, para concluir esse raciocínio, o que a gente chama do nosso grave problema mineral. Ou seja, na nossa fundação, a nossa fundação é por grandes fazendas, por latifúndio, quando nós tivemos a oportunidade histórica de dividir como um direito republicano essa terra, nós impedimos institucionalmente a grande massa que tinha participado da construção da riqueza desse país, que foram os negros a partir do trabalho escravo. Essa é uma primeira contribuição divina. Então, só para complementar mesmo o que o Charles está falando e para a gente entender um pouco esse raciocínio, inclusive o raciocínio do senso comum, né, que eu acho que foi o que o Marco chamou a atenção. No senso comum, em nosso país, infelizmente, a gente ainda tem a compreensão de que baderneiro, de que agressor, de que radicais são os que lutam, né, pelos seus direitos. Infelizmente, isso ainda está muito presente no senso comum, né? Mas é importante isso que o Charles falou para a gente entender a história da formação social do nosso país, que é uma história, né, forjada em cima, né, do derramamento de sangue, é uma história, né, forjada em cima, né, do saque das nossas riquezas, é uma história forjada em cima da concentração, e é uma história que se reproduziu sempre de forma muito desigual, né, entre uma elite prepotente, né, uma elite saqueadora, uma elite de rapina mesmo, né, como diz o próprio Gessé de Souza, e uma multidão de expropriados, né? Essa é a história do nosso país.
E o Charles já, né, explicou um pouco por que nós temos uma formação social dessa forma, né? E entre essa multidão de expropriados, pelas condições que o Charles colocou, está aí a grande maioria dessa multidão são os descendentes, né? Os descendentes das populações afro e os descendentes da população indígena, né? Então, por isso, a luta pela terra em nosso país é uma luta extremamente estruturante. É uma luta estruturante, é uma luta não só, né, pela democratização da terra, mas é uma luta pela condição da existência desses povos que historicamente foram expropriados, né? Por isso que parte, né, das expressões mais cruéis de violência no nosso país inclui a luta pela terra. E a gente poderia aqui citar essas expressões, né? As expressões de violência contra as populações indígenas, contra os povos originários, que durante, né, toda a nossa existência enquanto país foram obrigados a lutar pela defesa dos seus territórios, a lutar para permanecer nos territórios, a lutar para não ser expulsos desses territórios, né? E a luta dos povos que são descendentes, né, das populações escravizadas, que durante a história do nosso país tiveram que lutar pelo direito de existir, lutar pela existência, né? Então, a luta pela terra em nosso país faz parte, né, dessa luta por sobrevivência, da luta pela existência, né? Por isso, os massacres eles são mais violentos, porque os massacres, Marco, expressa, né, essa concentração de terra estruturada, que foi, de fato, estruturada para que essa elite articulada, inclusive, ao capital internacional, eles mantenham um negócio lucrativo, como o Charles colocou, né? O que faz com que no nosso país, o próprio Eric coloca isso, no nosso país é mais possível que você seja criminalizado, né, por matar um boi do fazendeiro, do que criminalizado por matar homens e mulheres que lutam pelos seus direitos, né? Então, essa é uma das expressões, né? O que está no senso comum é parte, né, da nossa formação desigual, que incide na nossa consciência também. Então, pouco brasileiro sabe, inclusive, que a luta pela terra que o movimento trava é uma luta constitucional, está dentro da Constituição, né? Fazer a terra cumprir a sua função social. E que a luta pela terra no nosso país, com essa expressão, só existe ainda porque o Brasil foi um dos únicos países que não fez uma reforma agrária, né? Então, para conseguir um pedaço de terra aqui no Brasil, só através da luta. E por isso justifica a luta dos povos indígenas, a luta do Movimento Sem Terra e de todas as outras organizações que fazem a luta pela terra em nosso país. E para que a gente converse, né, para que a gente dialogue e reflita, né, grande parte das ocupações de terra, aliás, as ocupações de terra que expressam essa luta, geralmente essas ocupações são em terras públicas que foram griladas, né, que foram, digamos assim, demarcadas de forma ilegal pelos latifundiários, foram griladas, ou são ocupações em terras improdutivas, que não estavam ou não estão cumprindo a sua função social. Enfim, né, penso que os elementos que o Charles trouxe, né, sobre a formação histórica do nosso país nos dá bastante condições de refletir
por que ainda está muito presente no senso comum essa visão, né? A visão de quem luta, a visão dos lutadores, a visão, inclusive, né, de quem se organiza para lutar por direitos em nosso país. A audiência, que muita gente fazendo os comentários aqui pelo YouTube, o Raimundo Pinto, lá de Brejo, acompanhando a gente, a Ana Letícia, lá de Palmas, prazer, querida, que bom que você está acompanhando, tá dando bom dia, a Raíssa Carneiro também dando bom dia, a Flora, colega historiadora também de Palmas, dando bom dia, o Ronilson Flávio, militante também, foi filiado ao PSTU, acho que continua afiliado, foi candidato, sempre envolvido com as questões sociais, historiador, dizendo o seguinte: bom dia, Marcos e amigos, amigas, atento aqui na discussão, pois em Antonil, cultura e opulência do Brasil, os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Bem lembrado, é isso mesmo. O Douglas, dizendo que é um excelente programa, parabéns, Marcos. Está acompanhando o Douglas, também historiador, acompanhando a gente lá em Santo André, São Paulo. Obrigado, hein, amigão? Um abraço para você. Te cuida. Ele faz um trabalho de pesquisa sobre o período da ditadura militar no mestrado, muito bom. O Guilherme Barbosa dizendo o seguinte: importantíssimo ouvir todos nessa manhã linda. Abraço especial. O Guilherme está em... Guilherme, dado o seu abraço aqui para o Charles, mandado aqui. Ricardo Torres também, dando aí o bom dia a todos. Obrigado, Ricardo, acompanhando a gente. O Guilherme, isso mesmo, Divina, nossa realidade paradoxal, lutar para fazer valer os direitos previstos. Pois é, temos uma Constituição linda, mas que o poder público precisa ser constantemente provocado para fazer valer o que está no papel. O Guilherme falando que é advogado popular do MAM, né, de Minas Gerais. Legal, que bom, obrigado, hein, Guilherme? Legal, você aí acompanhando a gente e participando aqui com a gente, muito bacana. Olha, eu queria agora trazer aqui o Francisco Gouveia. O Francisco Santos Gouveia, ele deveria estar conosco agora, ao vivo, mas o que acontece, Charles? Lá no assentamento, está sem luz, e por incrível que pareça, das 10 às 17 horas, e não é que foi cortada, o Francisco estava me explicando que é problemas de energia elétrica lá, e está aí, né? Quando a pessoa entende que dar hectare de terra resolve o problema, a gente lembra, e a energia? Só para citar um aspecto, está aí, ó. Nesse momento agora, eles estão sem energia elétrica, portanto, sem internet. Isso para falar do mínimo, que é a internet, né? Bom, mas aí o que ele fez? Nós combinamos, minutos antes do programa, que ele mandasse áudios com a participação dele, que é o que ele conversaria com a gente. Então, a gente vai fazer desse jeito, porque... para trazer e garantir o Francisco Gouveia conosco. E o Francisco é uma figura interessante, Charles. Eu não tive lá no assentamento, pessoalmente, mas eu lembro das imagens de televisão. Eu estudava jornalismo à tarde na Federal e fazia história à noite na Estadual. Naquela época era possível fazer 2 cursos ao mesmo tempo em 2 universidades públicas. E era possível se deslocar de uma para outra em 2 cantos da cidade, hoje é impossível. E eu lembro de ter visto, o massacre foi ali por volta das 4h30, 5 da tarde, às 8 horas da noite, no Jornal Nacional, eu me arrepio todo quando eu lembro disso. Nós paramos a aula para assistir aquilo, porque chamaram a gente, olha o que está na televisão. E eu lembro de não ter acreditado, Charles e Divina. Naquele 1996, eu lembro que eu olhava aquilo e digo, isso não está acontecendo, porque era de dia, era a polícia matando na frente ali da TV, e eu ficava olhando e digo, não tem como isso estar acontecendo, é impossível, eu lembro muito dessa sensação. E o Francisco me deu assim uma oportunidade, durante essa semana que eu estava produzindo o programa, por várias vezes, pela internet, foi muito bonito, eu me emocionei. Ele filmava e dizia, mas deixa eu te mostrar. Eu passeei com ele, eu do trabalho e ele lá do
da Vila 17 de Abril, ele ia me mostrando. E, de alguma forma, eu fui me sentindo parte daquele lugar. Ia dizer, ó, aqui o açougue, olha aqui a nossa pracinha. Cara, e eu chorava. Eu preciso confessar para vocês que algumas vezes eu sozinho ali, eu chorei, cara. Porque eu olhei e eu digo, caramba, né? Eu tô parte disso. Quer dizer, alguma coisa que me marcou 25 anos atrás. E o Francisco, ele é maranhense. Ele é de Bacabal, migrou para o Pará e conseguiu sobreviver. Então, ele se apresenta aqui. Eu vou colocar uns áudios que ele mandou para a gente, para trazer ele aqui para o programa, e depois eu mando o link para ele, e ele faz a voz, cara. Ele lá do sistema de som, lá da rádio, da vilazinha, ele me colocou lá, assim, ele ia falando, ia filmando, eu me sentia ali junto com ele na cabine. Então, depois eu mando o link do programa, que ele disse que umas 7 horas já deve ter energia e ele vai assistir lá. Mas, enfim, desculpem, eu fiquei muito emocionado nessa semana convivendo com ele, foi muito marcante, porque aquela ponte de 25 anos atrás, né, com agora, foi muito forte. Então, vamos lá. Aqui um áudio onde o Francisco se apresenta. Vamos colocar aqui, Barreto. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meu amigo, grande apresentador, Marcos Saldanha. Quem fala aqui é Raimundo dos Santos Gouveia, do assentamento 17 de Abril, em Eldorado dos Carajás, no estado do Pará. Hoje faz 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Quero pedir a todos aí que façam um momento de silêncio, né, nesse momento, né, o que aconteceu no dia 17 de abril de 96, né? Quero dizer a vocês, meus amigos aí, todos os ouvintes aí da nossa rádio Timbira do Maranhão, que foi um momento muito triste aquilo que nós passamos nesse dia, né? Que hoje está fazendo 25 anos, né, desse grande massacre que foi feito aqui na Curva do Oeste, né? Quero dizer a vocês que eu estava lá, eu, a minha família, né, vimos tudo o que aconteceu, né? Mas para que nós não morrêssemos também, nós tivemos que correr para o mato, né? Eu, minha esposa e meus filhos, né? Então, meus amigos, quero dizer a todos vocês que eu quero dizer que foi um momento de muita angústia que nós passamos naquele dia. Mas ainda bem que nós salvemos a nossa vida, né? E a vida também dos meus filhos. Além dos 19 que morreu, foi também baleado 69 pessoas. Foi um momento muito triste o que aconteceu. Muito bem. Aí eu perguntei para ele como é que ele foi parar lá em Eldorado do Carajás, né? Vamos ouvir aqui o que ele responde. Também, meus amigos. Meu nome é Raimundo Santos Gouveia. Opa! E aqui o áudio novamente. Deixa eu ver aqui. Eu lembro, meu amigo apresentador, Marcos Saldanha, eu lembro do que aconteceu. Até hoje não sai da nossa lembrança, né? Daqueles grandes tiros que eles davam, que eles xingavam nós, chamavam de vagabundo, né? Muita coisa que a gente tem até assim um pavor de falar pelo que aconteceu, né? Depois disso aí já morreu mais 4 pessoas mutiladas, né? Já perderam a vida por causa do massacre, né? E até agora não teve nenhum punido ainda. Vamos aguardar que a justiça brasileira, né, abra os olhos e faça valer, né, a lei do nosso Brasil, né? Porque pelo que eu sei, a lei tem que ser cumprida para todos, mas infelizmente é mais para os pobres, né? Já colocando aqui o áudio seguinte. A ação
violenta da polícia, ninguém esperava, na verdade, ninguém esperava que eles iam matar os trabalhadores, não. Antes, a gente tinha conversado com o Major Oliveira e o Pantoja, porque eles chegaram dizendo que queria intermediar a negociação entre o Sem Terra e os governos, né? O governo do Estado. Mas, na verdade, não foi bem assim. Quando eles chegaram, na curva do Oeste já foi atirando. Veio um ônibus cheio de policial de Paraupeba e outro do rumo de Marabá. E aí nós ficamos miados no meio. E aí eles começaram a atirar de bala de borracha e depois terminou atirando com bala de verdade. Inclusive, bem perto de mim, caiu um companheiro que eu fiquei muito triste quando eu vi a situação dele naquele momento. Eu virei de bucho para cima, tinha pegado uma bala nos peitos, né? E aí, nessa hora que ele já ficou morto. Aí foi a hora que nós corremos para o mato, né? E vimos que não tinha condição de permanecer mais lá no meio deles, né? Senão nós íamos morrer também. Mas esperamos que um dia, né, a justiça será feita, né? E nunca com certeza, a nossa luta não vai parar. Vamos continuar nossa ocupação, né? Nossos encontros, nossos trabalhos do dia a dia, com certeza não vamos parar. Questão dos mutilados, né? Hoje, nossos companheiros mutilados, né, estão todo mundo com problema, né? Por causa do que aconteceu. Eles trabalham porque é o jeito. Eles têm uma ajuda do governo, né? Pelo que aconteceu, mas muito pouco. Né, mas não tão bem. Inclusive, nós temos o Zé Carlos, que pegou o tiro no olho, né, que, na verdade, ele está muito ruim, está passando um momento difícil. O outro olho está ficando cego. Né? A bala está alojada na cabeça. E aí, quem é a culpa? O governo, né, as autoridades. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu sei que o nosso movimento não vai parar e estamos continuando e sempre fazer essas denúncias, principalmente agora, nos 25 anos do movimento. O que mudou na nossa vida? Mudou muita coisa. Era uma área, a Fazenda Macaxeira era uma área que tinha uma família, né? E hoje tem 690 morando dentro dessa área. E todos os 690 são pessoas que veio dos garimpos, de Serra Pelada, que veio das fazendas, periferia da cidade, né? E hoje estão aqui com sua terra, sua casa, seu gadinho, suas coisinhas de casa, sua motinha para andar, né? Outros têm seu carrinho. Então mudou muito na nossa vida, né? Só que precisa muito mais ainda, né? Precisa muito mais. Na verdade, nossos governos têm que trabalhar muito na questão de aperfeiçoamento da nossa agricultura familiar. E falta muita coisa. Nós não temos muito apoio na questão da agricultura familiar, né? Mas mudou muito a vida nossa, né? Naquele tempo nós era sem terra e sem terra mesmo. Agora nós somos sem terra, mas com terra. Então melhorou muito. Beleza, olha aí, Charles e Divina, né? Ele mandou vários, eu fiz várias perguntas, eu fui colocando um atrás do outro, mas basicamente perguntando para ele, né? O que ele lembrava do dia, o que ele lembrava da ação da polícia, né? Enfim, e ele foi dando esses depoimentos aí para a gente, bem legal. Acho que tem um aqui, a gente pode colocar só mais esse, Barreto, que eu acho que é o que ele explica como foi de onde ele é. Boa noite, meu amigo. A minha idade, eu sou de 1955, 1º de janeiro de 1955, então estou com 66, né? E eu estava no dia do massacre, sim, eu, minha esposa e meus filhos, nós estávamos lá, sim. E nós conseguimos sobreviver porque Deus não deixou mesmo, não me acertaram, atiraram no meu rumo, mas graças a Deus não pegou. Pegou num amigo meu que estava ao meu lado, né? Pegou nos peitos dele, caiu de bruço. Aí eu pego ele, virei, foi que eu vi a bala nos peitos dele, o buraco da bala, né? Nos peitos dele.
Aí foi que eu fui acreditar que realmente eles vieram para matar, porque até no início eu não estava acreditando que eles viessem para matar, não. Eu pensei que eles iam negociar alguma coisa, que foi o que eles falaram, a proposta deles no início, né, do major e o coronel, foi negociar, intermediar a negociação com o governo e nós. Mas, na verdade, quando chegaram, já foram com os ônibus cheios de polícia, da banda de Paraupeba e banda de Marabá. Quando chegaram, começaram a atirar com bala de borracha, e depois foi com bala mesmo, né? E aí, quando a gente viu o pessoal caindo morto, foi que nós corrimos pro mato, eu, mais minha esposa e meus filhos. E escutar eles lá atirando e pingando todo mundo lá. Nós saímos já, isso era umas 4 horas, quando começou. E aí nós corremos pro mato, nós saímos, já era umas 6 horas da tarde, que voltamos para Curionópolis. Então lá o negócio não foi bonito não, muito feio, muito tiro, muito grito, muito choro das pessoas. E eles bravos, xingando e atirando. Então, foi difícil, meu amigo, no dia do massacre. Pois é, o Charles e Divina, assusta esse ódio que é descrito pelos policiais para com os trabalhadores, que em tese são iguais. Também vivem em condições de financeiras e em dificuldades. Outra coisa, o relato que o Eric fala no livro, de que, inclusive, alguns mortos foram furtados, né? Quer dizer, há relato de que sumiram pertence não só dos mortos, ali do corpo, foi saqueado. Cara, isso é bárbaro. Quer dizer, pilhagem de mortos, que é isso? E as casas também, as casas não, perdão, o acampamento, né? Quer dizer, é uma barbárie muito típica de antes de Idade Média, né? Coisa assim absurda, chocante. E ao mesmo tempo, o Estado incapaz de lidar com essa questão, quer dizer, ficou na mão dos fazendeiros, dos comerciantes da região e não conseguiu conciliar. E, por último, o que o Francisco descreve o tempo todinho, a violência da ação e da impunidade. Quer dizer, uma violência absurda e uma impunidade também absurda. Então, eu fico pensando assim, que a gente chega a perder esperança na humanidade, não é na polícia, não é no governo, é mais do que isso, é na humanidade. Nós estamos falando de pessoas pobres que migraram para aquela região e que alguns até conseguiram um comércio, conseguiram comprar caminhões, conseguiram um pedaço de terra, mas também são pessoas pobres, também são trabalhadores rurais. E o ódio que essas pessoas criam contra os seus. Eu falava na divulgação do programa, eu digo assim, pera lá, onde é que está a questão cristã? Desculpem estar invocando a questão cristã, é que eu sou ateu. E aí eu me vejo, eu ateu, invocando o princípio cristão para cristãos, ou pelo menos para os ditos cristãos. Porque em que momento eu entendi a palavra de Cristo que os cristãos não entenderam? Eu fico sempre nessa dúvida. O que foi que eu entendi errado, que eles entenderam certo, que está totalmente desandado dessa coisa todinha. Muito bem. Para poder fechar essa série do depoimento, o Eric Nepomuceno, ele está no interior de Petrópolis, na área rural, e também está com dificuldade de conexão, mas ele mandou para a gente depoimentos para poder participar aqui com a gente também, ele que é o autor do livro, e a gente vai colocar aqui esses depoimentos dele para poder aqui também garantir a participação dele aqui no programa. Então, a gente vai colocar aqui, eu preciso só localizar aqui direitinho, nós vamos colocar aqui para poder também ter a participação dele. Vamos ver aqui. Salvo engano, são esses 3 últimos aqui. Eu vou fazer um testezinho aqui, só me ajuda aqui, Barreto. Pode não ser o correto, a gente faz um teste aqui, vamos lá. Vamos lá, o depoimento dele aqui, do Eric Nepomuceno.
Mas, sim, agora para valer. Este 17 de abril de 2021 marca 25 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Há uma única coisa a celebrar: a Vila 17 de Abril e a evolução do MST. O resto há só o que lamentar. Eu fico muito pasmo com a falta de memória, ou o perigo da falta de memória do Brasil. Foi para isso, aliás, uma gotinha de orvalho no oceano que eu escrevi meu livro O Massacre, da editora Record, com uma edição renovada em 2019. Foi o maior massacre por questões agrárias da história contemporânea do Brasil. E o que mais me dói é ver que tudo continua igual ou piorou. Do governo de Michel Temer, o ilegítimo, o desastre que é Jair Bolsonaro, a coisa no campo piorou. Se antes eram grandes famílias de latifundiários, agora são grandes empresas de mineração. Eu acho que a gente deve, neste 17 de abril, lembrar dos mortos, assassinados, homenagear a sua memória e, ao mesmo tempo, louvar o avanço do MST e, por fim, também, ao mesmo tempo, pressionar cada vez mais para que essa reforma agrária alguma vez saia do papel. Essa é uma missão, é uma luta que toca a cada um de nós, brasileiros, do campo ou da cidade. Homenagem aos mortos, homenagem aos sobreviventes, homenagem à Vila 17 de Abril e homenagem ao MST, que evoluiu muito, tanto na produção de alimentos como na educação de técnicos agrários. Silêncio pelos que se foram, silêncio pelos assassinados. É isso, né? E tem um livro do Éric que ele escreveu, como eu já disse, o livro premiado, O Massacre de Eldorado dos Carajás, que foi a grande referência que eu usei para esse programa de hoje. Ele trabalhou no livro entre fevereiro de 2004 e abril de 2007, entrevistou 32 pessoas, algumas delas várias em São Paulo, Rio, Brasília, Belém, Marabá, Eldorado e Paruapebas, né? 54 horas de gravações, cadernetas repletas de anotações, 20 mil páginas dos inquéritos, 20 mil páginas, infelizmente, para dar em nada no sentido de inquérito, né? Porque a impunidade continua. E ele manda uma saudação aqui, viu, Charles e Divina, ele manda aqui, finalizando aqui o Éric Nepomuceno com uma saudação aqui para a gente. No ar. Eu queria agradecer o convite do Marcos Saldanha para estar aqui na História em Debate da Timbira, cumprimentar a Divina Lopes, dar um abraço no Raimundo Gouveia, que eu não vejo há séculos, no meu amigo Charles Trocati. É um prazer estar aqui com vocês, embora numa data tão dramática. É isso, gente, é isso mesmo. Olha, eu só tenho agradecimento pelo aprendizado que foi essa semana, em especial, cara, eu me emocionei muito. E poucas vezes eu fiz um programa tão emocionado como esse, e eu passei uma semana tão pesada, desde quando li o livro, desde quando comecei a pesquisar, eu tentei entrar em contato com a Marise Romão, e ainda há pouco chegou uma mensagem dela, de uma pessoa que conhece ela, eu quero voltar a esse tema,
Cara, eu agradeço, assim, por estar no lugar certo, assim, de estar aprendendo essas coisas, por ter essa sensibilidade de lidar com essas questões e de que acreditar que vai melhorar. E queria muito agradecer vocês, ouviu, Divina e Charles, por essa semana vocês me fizeram companhia, ao Raimundo Gouveia, que me levou até a Vila 17 de Abril por várias vezes, que me emocionou muito. Então, assim, foi um dos programas mais difíceis que eu fiz na vida toda, nesses anos todos de jornalismo, e ter que lidar com isso novamente, mas eu acho que era necessário para o nosso público ter esse momento de reflexão, a gente precisa parar para pensar nisso. Então, eu queria agradecer muito, viu, Charles? Obrigado, viu, cara? Obrigado por você estar aí comigo e que a gente possa fazer muita coisa junto, viu? Suas considerações finais, amigão. O massacre de Eldorado do Carajás, de tudo que já foi dito, ele se diferencia de fato, né? Ele porta singularidades, né? Uma é que há uma dialética de repetição de massacres, né? Mas o fato do massacre ter sido contra um grupo de camponeses organizados nacionalmente por uma organização fez uma diferença muito importante. A segunda é pela presença dos meios de comunicação de massa no massacre, que filmaram em tempo real a corajosa atitude da jornalista Marisa Romão de enfrentar, inclusive, os policiais, né? E, sobretudo, a conjuntura política daqueles anos no país. Nós tínhamos como presidente da República um consagrado intelectual brasileiro que havia construído críticas muito contundentes contra o comportamento agressivo das elites agrárias do Brasil, mas que rapidamente, em nome de uma governabilidade, cedeu fundamentalmente para essas elites e provocou 2 massacres, né, um em Colombiara, em novembro de 95, e o de Carajás. Como redenção a tudo isso, no final do seu segundo mandato, ele tentou rever a história, promulgando o dia 17 de abril como um dia nacional de luta pela reforma agrária. O fato é que essa combinação resultou que o dia 17 de abril foi transformado no Dia Internacional de Luta Camponesa. Por isso, há uma movência, né, permanente de rememoração da data, mas, sobretudo, de recolocar política nessa data, faz com que Eldorado do Carajás seja essa infindável questão em aberta, pela qual a gente pode refletir sobre todo o comportamento conservador de hoje em relação à terra, à posse da terra e à produtividade da terra. O agronegócio deixou de ser uma forma de produção de comida para virar uma ideologia, e essa ideologia tem virado contra a natureza. Nós temos transformado a natureza, pelo uso industrial do agronegócio, em campos inférteis. Nós temos adoecido a sociedade pelo alto teor do agrotóxico que nós utilizamos na produção dessa comida e a exclusão da renda desse uso abusivo do território. Ou seja, nós temos muitas tarefas dentro da memória da luta dos que tombaram no 17 de abril de 1996. E assim a gente vai. Marcos Saldanha, muitíssimo obrigado pela sua capacidade de nos reunir aqui. Ouvi o Eric, que eu andei com ele esse período que ele teve aqui, foi um aprendizado, até porque ele é tradutor nos maiores autores que eu consagrei no panteão das minhas leituras, que é o Gabriel Garcia Marques, né? E por ele ter convivido por tantos lugares inóspitos da guerra política, da luta política desse continente latino-americano, e por ser um intelectual de coragem em colocar a sua biografia assinando um livro tão corajoso como é Carajás. Muito obrigado, Marcos. As considerações finais. Bom, Marcos, eu acho que o Charles já fez aí as considerações e eu queria terminar para cima, né, plantando sonhos e esperança. Então, primeiro dizer, né, que quando o Eric foi provocado a escrever esse livro, uma das provocações foi, né, escrever para que a memória do massacre não seja esquecida, para que não seja apagada, né?
Então, eu acho que a importância do livro do Éric está também para isso, né? Para que a gente tenha a memória de uma luta e de um enfrentamento que se repete, que se recria em nosso país. E por essa memória e por todos os trabalhadores e trabalhadoras que nós perdemos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Então, gostaria aqui de concluir dizendo que hoje, né, nós estamos realizando, o movimento está realizando um grande ato virtual, internacional, né, em memória da luta pela terra e de todos os trabalhadores e trabalhadoras que perdemos. Depois a gente pode socializar o link com você, Marcos, porque eu acho que vai ser uma forma também de você conhecer ainda mais, né, o movimento e o que nós temos feito. Nós estamos realizando lutas em todo o país, né? Então, nossos acampamentos e nossos assentamentos hoje amanheceram ainda mais vermelhos, paralisação nas BRs, né? Porque hoje é um dia de luta, né? E, por último, o Movimento Sem Terra, como o próprio Éric colocou, esses 25 anos, a gente conseguiu avançar muito, inclusive na compreensão de direito e na compreensão, né, de formação humana. Então, hoje nós temos, né, investido bastante no processo de formação humana, na formação de valores. Você colocou aí que a barbaridade do que aconteceu, você reivindicava, inclusive, que quem matou pudesse, pelo menos, usar os valores cristãos. E a gente já disse que é importante que a gente forme valores humanos na humanidade, né, que está cada vez mais degradada. E eu acho que o Movimento Sem Terra tem investido nisso, né? E, por último, uma das nossas bandeiras de luta hoje, nessa situação que a gente está vendo no nosso país, que é um período, né, de bastante degradação, precariedade, que a gente está enfrentando uma pandemia, né, uma pandemia provocada pelo coronavírus, mas uma pandemia da fome também, né, provocada por uma política genocida desse governo federal. Então, uma das grandes bandeiras do movimento hoje é a solidariedade. Então, para isso, a gente tem praticado, né, em memória também dos nossos mártires, praticado, né, infinitas ações de solidariedade pelo Brasil inteiro, produzindo comida, partilhando comida, mas partilhando também o nosso sonho de um Brasil transformado, né? De um Brasil que seja, de fato, de todos os brasileiros e brasileiras. E com isso aqui a gente se despede e nos colocamos aí à disposição para atuar mais ainda na batalha das ideias, né? E na disputa de um projeto de sociedade que, né, caiba todo mundo. É isso, um abraço e a gente se despede. Obrigado, viu, Divina? Obrigado, sobretudo, por esse sorriso aí que ajudou a gente se repor aí com essa fala tão alegre, tão otimista, né? Enfim, olha, o Ronilson, mais uma vez participando, dizendo o seguinte: o Maranhão possui o maior número de comunidades negras rurais remanescentes de quilombos do Brasil. Ao longo da região da Baixada Maranhense, vemos inúmeras comunidades negras ao longo da estrada, né? E aí ele também pede para perguntar se há muito se resgatar sobre a história e do direito dessas comunidades. Ronilson, a gente vai ter que fazer outro programa também para discutir isso. E tem mais participação aqui, o Douglas. Não existem palavras que consigam expressar a nossa tristeza e revolta com o massacre e a impunidade. É nesse sentido que programas como esse são importantes, essa história precisa ser contada. Obrigado, muito obrigado mesmo. O Guilherme dizendo: Divina, faço parte do setor de direitos humanos do MST também. Legal, Divina, aí, ó. Uma ponte legal você com o Guilherme aí. A Maria Celina dizendo: companheiro, o Estado só é bom para cobrar imposto, depois vira as costas para a sociedade. Mas nós vamos mudar essa história. Cada vez mais a gente vai participando, com o voto, com nossas ações, com a nossa luta e apoiando quem está lutando também, né? A Raíssa dizendo: que relato contundente, revoltante. É isso mesmo, Raíssa. O Douglas: vivenciamos um período complicado no Brasil, onde tenta-se, de todas as maneiras, fraudar a história. Nossa função é não permitir que isso ocorra e trazer para o debate fatos que o Estado deseja esconder. Com Douglas, eu tenho conversado muito sobre isso, ele tem falado muito e me chamado a atenção para essa tentativa de fraude da história,
né? E a gente está atento, Douglas, e é legal, é muito importante isso mesmo. Maria Celina, Raíssa, é revoltante, mas no Brasil é o que temos. Mas podemos mudar, viu? Essa história, ela está na nossa mão, a gente pode mudar sempre. E a gente não pode ter esse fatalismo, né, de que não é possível mudar. Giza Franco, querida, muita emoção mesmo, parabéns pelo programa. Giza, o Charles é um ótimo convidado para o Balaio Cultural. O Charles é poeta, escritor da Academia lá do Sul do Pará, de Letras. A Giza e o Zema fazem o melhor programa cultural do Maranhão e um dos melhores do Brasil. Convidados, não tem o fino da bossa. Então, o fino, né, no fino no sentido não de uma elite privilegiada, mas de uma elite fazendo coisas muito preciosas, muito legais. Então, muito bacana. O Charles é um excelente convidado. Charles, você está junto e misturado agora. Eu queria dizer para você, pública. A gente tem que ocupar ela com pauta pública. Ela é nossa, de vocês também. Bom, Marcos, a Flora dizendo dia de luta. Eu queria dizer. É isso, exatamente isso. Maria Celina, temos que lutar dia após dia, exatamente isso. Maria Celina, o que dói é Brasil rico e o povo pobre. Pois é, mas a gente luta. Raíssa, amanhã foi linda, muito importante, obrigada. Bom dia a todos. E também a Zaira. Zaira, a Zaira fez a ponte, Zaira. Você foi a pessoa que fez essa ponte minha com o Charles, e aí foi trazendo todo mundo, e aí conseguimos chegar no Eric. Obrigado, Zaira. Não podia esquecer de você. Gente, a gente vai ficando por aqui, mais um pouquinho aqui de levantados do chão, aqui de fundo para a gente fechar. Manuelzinho também, estou ouvindo, igualmente emocionado, historiador Manuelzinho. E o Douglas, estou assistindo. Meu, que programa lindo, diz ele. Foi lindo, foi legal, foi bacana. Ó, obrigado, Divina, Charles. Esse espaço é nosso. E nós estamos juntos, viu? Sempre que precisar, traz as pautas, vamos discutir, vamos conversar e a gente ocupar os espaços públicos com informação e com notícia. Gente, obrigado, excelente dia de luta. Tamo junto, até a próxima. Vamos manter contato aí. Valeu, hein? Obrigado, Charles. Obrigado, cara. Bom demais. Meu querido Barreto, muito obrigado. Você que acompanhou o programa, toda essa emoção, obrigado. Desculpa a rádio mais uma vez, meu querido Robson Paz, meu querido o Heraldo, que daqui a pouco vem no programa. Eu peço desculpa aí pelo... Nós atropelamos mais uma vez aí 10 minutinhos. Prazeres, eu sei que você vai perdoar, né? Essa escapada no horário, programa muito especial mesmo. E continue na nova 1290 e não deixem de acompanhar a nossa programação. O Balaio Cultural também, show de bola. Zema e Giza não brincam em serviço. Programa excelente. Continuem aí na programação. Valeu? Ó, excelente final de semana para todo mundo. Muito obrigado. E até a próxima. Próximo sábado a gente tem o Carlos Trepache, que é autor de Terceiro Reich, é autor de História no Brasil Mal Contada. Ele estuda a questão da imigração no Brasil, alemã. Então, ele vai estar aqui com a gente também online, conversando. Não perca, História em Debate. Valeu? Forte abraço, tchau, tchau. Fui, obrigado.